Hoje é dia 7 de janeiro de 2022, são 16 horas e 39 minutos, sexta-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar, aqui em Franca, São Paulo. E optamos pela leitura desta obra, um romance, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra da série Atitudes de Amor, lançada pela editora Educando Corações, editora do Fó. Ela é uma obra produzida pelo espírito Hermance do Fó, que veio pelas mãos de Vanderlei S. de Oliveira, como médium. A editora lança uma notinha dizendo o seguinte: conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da divina providência. Maria Modesto Cravo apresenta o seguinte prefácio: ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida carnal, a vida física, Hermance do Fó abdica de visão derrotista, da falência, da queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Nós estamos à página 223, capítulo 21, sob o título Lição Áurea. Item 5, capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Capítulo 21, Lição Áurea. A visitação ao segundo andar continuava rica de lições. Já passaram das 19 horas e o ambiente estava calmo. Os pacientes aprontavam-se para o recolhimento e o repouso. O professor, após prestar as informações a Marcondes, convidou-o para conhecer um cooperador valioso que estava de passagem naquela noite. Não posso acreditar. Meu Deus! Doutor, o senhor por aqui? A seu rogo, quer dizer, a seu pedido. Marcondes, sou eu mesmo. Sou Marcondes, um admirador de sua obra. Graças ao Senhor, o movimento espírita foi presenteado com magníficos livros da literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Jamais supus que um dia nos encontraríamos. Nada fiz além de editá-los, Marcondes, nada de especial. Falou com espontânea humildade.
Ah, quanta modéstia, doutor. Posso lhe pedir um favor, Marcondes? Claro, doutor. Não me chame doutor. Isso me faz muito mal. Como queira, doutor. Perdoe-me. Saiu, sem ofensa. Não se trata de ofensa, Marcondes, nem há o que perdoar. Tal referência evoca recordações que tenho esforçado por esquecer. Causa-me um certo desconforto, um incômodo, esta maneira de referirem-se a mim. Compreendo perfeitamente. Prefiro apenas que me chame de H. H? Tudo bem. Imagino quantos dividendos de paz a sua alma carrega em função da tarefa H. Senhor Marcondes, nem tanto. Qual o motivo de sua alegação? O senhor pode ser chamado o pai da literatura espírita. O movimento deve-lhe grande tributo de construir o maior parque gráfico espírita do mundo. Marcondes, o movimento não me deve nada. Ao contrário, eu sim. Sou um devedor insolvente da oportunidade do trabalho. Com tanto êxito em sua tarefa, H. Equívoco, meu amigo, pura ilusão. Somente depois de largarmos o corpo físico, avaliamos com nitidez as expressões de arrogância e grandeza, as quais, em muitas ocasiões, enganamos-nos em nome do serviço cristão. A arrogância, H. Costumamos operar muito por fora de nós, esquecendo voluntariamente o labor de sossegar a consciência e construir a paz interior. A tarefa do livro certamente beneficiou e beneficia milhões de corações. Contudo, tive os meus desvios, Marcondes, desvios clamorosos. Por mim mesmo pouco fiz, na condição de intérprete do pensamento cristão, Marcondes. Durante séculos sucessivos, venho carregando a culpa da adulteração das letras evangélicas. A tarefa do livro espírita seria a minha alforria. E não foi, H. Não, Marcondes. Por qual razão, H? Não resisti à prova e cometi as mesmas falhas, Marcondes. Nós espíritas precisamos rever algumas concepções sobre o que nos espera após o desenlace do corpo físico. Ao imaginarmos que a quantidade de realizações é sinônimo de vitória, cometemos grave erro conceitual em nome das crenças que acalentei. Semeei o joio em diversas oportunidades, Marcondes, no intuito de fortalecer
a imagem e o alcance da instituição, da organização unificadora a qual servi durante décadas. Tomado de sincera honestidade de ideais, acabei por descuidar-me novamente em relação às celestes mensagens entregues pelo Pai às minhas decisões. Conquanto acolhido e amparado por benfeitores amorosos que me estimularam e me estimulam o êxito, não consigo livrar-me da desagradável sensação de angústia ao recordar, Marcondes, o mal que poderia ter evitado caso edificasse o bem sem fronteiras nas duras linhas do sacrifício. Amei, Marcondes, amei muito. É verdade, todavia dirigi meu amor para as casas, as instituições, os valores perecíveis. Mesmo o livro espírita, este tesouro inestimável, é apenas um recurso de crescimento. Apenas o bem eterno permanece na intimidade. Regozijo-me em saber que ainda essas condições, regozijo-me, Marcondes, em saber que ainda nestas condições sou reverenciado por tutores maiores com créditos e morredouros. Mas aqui estou eu, Marcondes, livre para o recomeço, meu amigo. E não tenha dúvidas, apesar das lutas da consciência, sou alvo da misericórdia infinita. Não consigo acreditar, H. Quem diria que também os trabalhadores da unificação teriam seus tropeços? E por que não, meu amigo? Somos falíveis, como qualquer outro. H, mas já sei o que vai dizer, Marcondes. Nós que ocupamos as fileiras unificadoras, passamos uma imagem de muita capacidade. O senhor me desculpe, H, pois começamos a conversar e quando vejo, já passei dos limites. Se preferir, posso evitar o assunto. Não se preocupe por mim, Marcondes. Depois de quase 3 décadas nesta esfera da verdade, já me lembrei tudo que tinha direito. De fato, H, era justamente o que eu desejava expressar. Esta imagem perfeita foi a que formei. Das organizações e dos lidadores da unificação. Vá se acostumando, Marcondes. Pouquíssimos superam o teste de autenticidade, meu amigo. É um problema de hipocrisia, H? Não se trata de hipocrisia, e sim de orgulho, Marcondes. Por detrás dos papéis sociais que representamos perante a coletividade. Enredamo-nos por complexo processo psicológico e emocional. Raríssimos homens públicos conseguem
expressar-se em honestidade, honestidade emocional, a sua própria consciência. Repetindo, não se trata de hipocrisia, Marcondes, e sim de orgulho. Atrás de papéis sociais que representamos perante a coletividade, enredamo-nos em complexo processo psicológico e emocional. Raríssimos homens públicos conseguem expressar-se com honestidade emocional à sua própria consciência. Quase sempre escondemos nossas sensações de inferioridade e impotência atrás de cargos que impressionam a multidão com ideias de grandeza e valor espiritual imerecidos. De minha parte, Marcondes, esta atitude onerou-me com muitos conflitos medonhos que até hoje perturbam a minha marcha. Me perdoe, H, mas tenho que questionar como vencer tal prova. Também tive as minhas derrotas nesta área. Marcondes, aprendendo o alto amor, quando nos amamos o suficiente, tais quais somos, não encontramos motivos para nos encantar com exterioridades. Vou repetir, aprendendo o alto amor, amando-nos tais quais somos, não encontraremos motivos para nos encantar com exterioridades. A vida espiritual revela-se como sendo uma caixa de surpresas para o nosso entendimento. Por mais dilatadas as informações doutrinárias, sempre haveremos de rever e ampliar muito os conceitos a respeito da erraticidade, a respeito deste plano da verdade. H, o senhor poderia me dar uma noção mais clara desta questão? Meu caso, por exemplo, seria de se esperar, obviamente, a continuidade do trabalho ativo junto às fileiras unificadoras. Depois do decesso carnal, contudo, não foi aquilo que ocorreu. Não entendi, H. Nos primeiros anos, cheguei a cooperar mais de perto com os rumos da organização que dirigi. Porém, as lutas intestinas e os aspectos íntimos de meus companheiros pesaram sobremaneira em meu psiquismo, vindo a infligir-me danos emocionais. Em verdade, o problema de tudo não eram eles, não eram deles, mas era eu, era meu o problema. Nesta situação, passamos a entender o lado subjetivo das atitudes humanas? Exatamente, Marcondes. Passei a presenciar diálogos, as ideias, as propostas e até mesmo as manipulações lamentáveis que me causaram desajustes terríveis. Volto a dizer, o problema não eram eles, não eram deles, e sim
Era eu, o problema era meu. Eram minhas próprias recordações, minhas próprias decisões. Em muitas ocasiões agi de igual forma e até pior, Marcondes. Só agora que percebo com mais nitidez realidade, os efeitos indesejáveis das próprias ações. Consegui aquilatar com mais clareza a expressão do sentimento de posse e a fascinante sensação do poder. Pobre de nós, os servidores do Cristo, se não iniciarmos uma acirrada campanha a favor da diversidade, das diferenças, da espontaneidade e diante do desprendimento das ilusórias folhas do serviço, ou folhas de serviço. Diante de semelhantes fatos, Marcondes, não tive opção. Fui transferido para outras atividades no intuito de aprender a servir, meu amigo. Cultivando a alegria de realizar. A alegria de realizar. Sem controlar. Realizar sem controlar. Fazer. Sem me sentir maior. E o Senhor não costuma ter recaídas, Marcondes? Não desejo constrangê-lo, H. Meu intuito é aprender. Marcondes, o Senhor não me constrange. Ao contrário, gratifica-me por falar do meu aprendizado. Hoje me sinto bem melhor, Marcondes. Embora algumas vezes solicite a permanência nos ambientes administrativos para aferir minhas próprias reações, aferir minhas próprias conquistas, estou mais resistente e consigo conscientemente saber o que me aguarda de mim mesmo. Estou mais resistente e consciente do que me espera. Apesar disto, Marcondes, estou aprendendo outro gênero de serviço, pelo qual me encontro profundamente atraído, substituindo o meu interesse pelas questões organizativas da Seara. Posso saber qual seria a tarefa que tem preenchido o seu coração? Estou cooperando com vários benfeitores na tarefa de auxiliar médiuns de psicografia em diversas partes do Brasil. O amor ao livro espírita continua sendo a tônica de minhas aspirações, conquanto agora procure analisar sob o aspecto diverso, sob um aspecto, um novo ângulo, o valor das letras doutrinárias. Minha tarefa consiste em zelar para que uma singela página possa brotar no mundo físico, revestida de enobrecedores sentimentos. Médiuns anônimos, amantes do bem, Marcondes, ou mesmo em desajuste, tem sido alvo de nossos esforços despretensiosos. Perdoe-me a colocação, H. Mas um homem com a sua experiência, que pode aprender com esta iniciativa. O valor do desinteresse,
o valor do desapego, Marcondes. Algo que não fez parte das minhas vivências nos roteiros do Cristo. Até hoje, Marcondes. Repetindo, perdoe-me a colocação, H, mas um homem com a sua experiência, o que poderia aprender com esta iniciativa? Marcondes, o valor do desapego, o valor do desinteresse, algo que não fez parte das minhas vivências no roteiro do Cristo até hoje. H, confesso a minha incompreensão. Com que objetivo esse aprendizado? É simples, Marcondes. É simples. Renascerei brevemente na condição de médium para ressarcir minha própria consciência. Ressarcir com a minha própria consciência. Através da própria psicografia, irei rever meus dramas interiores, adquiridos em instantes de insanidade, de egoísmo pessoal, egoísmo institucional. Repetindo, renascerei brevemente na condição de médium para ressarcir minha própria consciência, através da própria psicografia. Reverei meus dramas interiores, adquiridos em instantes de insanidade, egoísmo pessoal, egoísmo institucional. Haverei assim de aprender a fidelidade e total desapego das obras personalistas. Venho semanalmente a esta ala, procuro seguir as orientações de não me envolver demais. H, os pacientes aqui alojados neste setor são líderes da unificação, Marcondes. Com raras exceções, os amigos da unificação que aqui se aportam chegam cansados, sob o peso de mágoas. Suas histórias é exemplo da própria, a exemplo da minha. Quase sempre são gravadas pela angústia, quando descobre não serem tão essenciais o quanto imaginavam aos ofícios de Jesus. Marcondes se mantinha calado e assim se manifestou. H, por isso que Inácio me enviou para cá esta noite, Mara. Ah, não tá. Desculpe. O professor se mantinha calado até então. Então H, ele próprio se manifestou. Foi por isso que o professor o enviou para cá esta noite, Marcondes. A palavra de H é o seu ingresso em novas experiências com as lideranças cristãs. Uma boa forma de começar, não é, professor? Eu diria uma excelente forma de continuar. Essa fala também não é do H, é do professor, viu? O professor se mantinha calado, então ele resolveu se manifestar. Foi por isso que o Inácio, que o médico, o doutor Inácio, o enviou para cá esta noite, Marcondes. A palavra de H, do nosso amigo aqui, dentro da unificação, é o seu ingresso em novas experiências com as lideranças cristãs. Uma boa forma de começar, não é, professor? É o professor Cícero Pereira, né? Eu diria uma excelente forma de continuar. Observando o trânsito de ida e vinda dos pacientes no corredor,
e, passando pelas portas dos quartos, interrogou: Marcondes, e qual o estado de nossos correligionários? Pelas fisionomias, já deve perceber. Esta é a fala do H. Parecem atordoados, emburrados, eu diria. Aí já são palavras do professor. Emburrados? Não se entendiam na terra. Continuam a não se entender por aqui, Marcondes. Brigam durante o dia, brigam durante a noite. Encontram-se deprimidos, fracos. Professor, mas ninguém toma uma iniciativa. Se tomarem, logo os emburrados aí estarão se tricotando. Tricotando? Não entendi a expressão. Continuam suas tricas? Tricotagem, o senhor quer dizer política de bastidores com isto? Porque o que eles estão fazendo é política de bastidores. Até por aqui existem essas coisas, essas condutas? E por que não, Marcondes? A mente adoecida traz para cá as suas enfermidades. Surpreendente. Como lhe disse, conhecia bem este comportamento na seara, todavia, não imaginava que os unificadores continuassem agindo assim por aqui. Quem disse isso é o Marcondes. Eu mesmo, quando desencarnei, fiz parte de grupo similar na erraticidade, Marcondes. Saudade do ambiente da unificação, do movimento espírita com todas as suas querelas. Veja bem, o próprio H fez parte do grupo de política de bastidores no mundo espiritual. E como pôde ter saudades disto? Esqueceu o tempo que passei presidindo uma entidade unificadora, Marcondes? Mais de 2 décadas. Foi um longo trajeto feito antes desta etapa nos rincões da liderança. Por vezes fico tentando entender as histórias como a sua, H. Nunca imaginei que décadas de louvor tão honrosas e uma honrosa instituição, e ainda mais na condição de presidente, pudessem lhe trazer até essa situação, até esse ponto. Estou melhor do que mereço, Marcondes, e relativamente feliz, considerando o que deixei de fazer, pois o mal que fiz atingiu principalmente a mim mesmo, meu amigo. O movimento espírita, os livros, a instituição unificadora não tiveram prejuízos irreparáveis com estas minhas decisões. Sendo assim, a vida entregou-me a mim mesmo para ferir o próprio aproveitamento. E aqui estou, meu amigo, revendo conceitos e livre dos cargos, pronto para o recomeço onde falhei. H. Parece que temos uma ilusão coletiva na seara em relação aos vultos do Espiritismo. Não lhe supunha nesta condição, sinceramente. Marcondes, não tenha dúvidas disto. Para sua reflexão, vou passar o que aprendi a este respeito. Os vultos do Espiritismo, cujos serviços mereceram biografias honrosas, nem sempre, meu amigo,
estavam a serviço do Cristo. H não compreendia a sua afirmação. É que os verdadeiros vultos do Cristo, além de servirem à doutrina, serviram ao próximo nas linhas do amor e do sacrifício incondicionais. Foram almas que aprenderam a sair de trás das mesas para o abraço caloroso do afeto e para estender a solidariedade com mãos fraternais. Poucas biografias verdadeiramente acumulam em seus dados esse traço indiscutível que promove o servidor da causa espírita, a condição de apóstolo incansável da boa nova entre os homens. Você constatará, inclusive, Marcondes, que por aqui alguns baluartes inesquecíveis da seara, credores de homenagens, biografias lavradas pelo movimento doutrinário na Terra, encontram-se em padecimentos atrozes, nas quais são verdadeiras furnas de dor. Repetindo, não compreendi a tua afirmação, H. É que os verdadeiros vultos do Cristo, além de servirem à doutrina, serviram ao próximo nas linhas do amor e do sacrifício incondicionais. Foram almas que aprenderam a sair de trás das mesas para o abraço caloroso do afeto, ou para estender a solidariedade com mãos fraternais. Poucas biografias verdadeiramente acumulam esses quesitos, este traço indiscutível que promove o servidor da causa espírita a condição de apóstolos incansáveis da boa nova entre os homens. Você constatará, inclusive, meu amigo, que por aqui alguns baluartes inesquecíveis da seara, credores das homenagens e biografias lavradas pelo movimento doutrinário da Terra, encontram-se em padecimentos atrozes, nas mais conturbadas furnas de dor. H, quando estávamos a serviço do Cristo. H, quando estamos a serviço do Cristo, afinal? Quando vamos além da casa e servimos à causa. Mas a casa é do Cristo, H. Quando excluímos o próximo da casa do Cristo, ela se transforma em campo estéril de nossas vaidades. Seja mais claro, H, por favor. O pioneirismo da ação unificadora representa a coragem e o desejo sincero de manter intactos os princípios luz da doutrina. Historicamente, ela cumpriu o seu papel a que se propunha: coordenar, reunir esforços dispersos. O preço pago para isto foi a criação de uma forte referência de autoridade para servir de âncora. Contudo, o sistema se tornou tão forte que engoliu as aspirações sinceras de fraternidade. Repetindo, seja mais claro, H, por gentileza. O pioneirismo da ação unificadora representa a coragem
e o desejo sincero de manter intactos os princípios luz da doutrina. Historicamente, a unificação cumpriu o papel a que se propunha: coordenar, reunir esforços dispersos. O preço pago para isso foi a criação de uma forte referência de autoridade para servir de âncora. Contudo, o sistema se tornou tão forte que engoliu as aspirações sinceras, as aspirações espontâneas. A luz inerente das diversidades. A assinatura do Pacto Áureo em 5 de outubro de 1949 deveria significar o compromisso da unificação em ser o exemplo de uma mentalidade promotora de união, cuja tarefa precípua seria contagiar de alegria e de entendimento. O orgulho ensandeceu os pensamentos e enxergam-se privilegiados em um documento que constituía um clamor de sacrifício, de servir com humildade, diminuir para que a obra do Cristo fulgurasse exuberante. Repetindo, a assinatura do Pacto Áureo em 5 de outubro de 1949 deveria significar um compromisso da unificação em ser um exemplo de promoção de união, contagiar a alegria pela seara e promover o entendimento. O orgulho, entretanto, ensandeceu os ceareiros, os baluartes da seara. Viram-se privilegiados em um documento que possui o clamor do sacrifício. Servir com humildade, diminuir para que a obra fulgurasse, exuberante. A proposta que deveria balizar a fraternidade legítima, em verdade, criou colapso no sistema. Repetindo, o orgulho ensandeceu os pensamentos e enxergaram-se privilégios em um documento que constituía um clamor ao sacrifício, servir com humildade, diminuir para que a obra do Cristo fulgurasse exuberante. A proposta que deveria balizar a fraternidade legítima, em verdade, criou um colapso no sistema. Para se defender e manter a casa como... Não. Para se defender e manter a casa, fomos infiéis com a causa. Para defender a casa, para manter a casa, fomos infiéis com a causa. Sempre com o melhor das intenções, certamente. Neste ponto, falhei amargamente, Marcondes. Poderia assumir a postura de polo das aspirações de nossos tutores maiores, entretanto, preferi a ilusão do momento. Que medidas o senhor poderia ter tomado e não tomou? H. Lutar pelo espírito de concórdia legítima com respeito às diferenças. Lutar com espírito de concórdia legítima, em respeito às diferenças. Tratar melhor quem não fosse filiado. Ouvir minha consciência, Bernardes. Oh, meu Deus, estou trocando os nomes. Marcondes. Ouvir minha consciência, Marcondes. Incentivar, apoiar a criação de novas editoras, não distanciar das bases de amor dos centros espíritas, ter mais gentileza com os médiuns, em síntese, cuidar melhor das relações, ser afetivo, ser incluso, repetindo, em síntese, cuidar melhor das relações,
ser afetivo, ser incluso, poderia, se tivesse ousado, Marcondes, colocar a tarefa unificadora na condição de parceira da sementeira. No entanto, como disse, o sistema ficou maior do que as nossas forças íntimas. Creio que se o Senhor fizesse isso, literalmente teria sido excluído daquela engrenagem. O que seria ótimo para mim, Marcondes. Contudo, tive que enfrentar a morte. A morte que tem o papel de colocar-nos inexoravelmente no lugar em que deveríamos ter ocupado durante a vida terrena. E aquela época ter me desvestido das ilusões. Repetindo, creio que se o Senhor tivesse à época feito isto, fosse mais amoroso, mais gentil, fosse mais lidado às relações, mais inclusivo, teria sido excluído, o que seria melhor para mim, Marcondes. Contudo, tive que enfrentar a morte, que tem o poder de colocar-nos inexoravelmente no lugar em que deveríamos ter ocupado durante a vida terrena, ou seja, destruído as próprias ilusões. Mas e os livros, se não os fizesse, certamente outros o faria, Marcondes. A obra não carece de operários no que tange as missões de natureza coletiva. Sempre haverá alguém ao mistério, pois Jesus não coloca sobre a cabeça de um só homem os alvitres que interessam a todos. Talvez, no meu caso, tenha sido apenas um homem certo na hora propícia. Ainda bem que não optou por este caminho. Os livros salvaram-me. Ainda bem que não optou por este caminho. Os livros salvaram e orientaram milhões de vidas. Como dizer que não foi um trabalho de amor? Hoje a Seara lhe deve muito a sua devoção, Marcondes, na Seara do Cristo ninguém deve nada a ninguém. Entenda. Se assim o fosse, minha condição de credor supostamente poderia efetuar cobranças. A lei é de cooperação abnegada. Cooperação incondicional. Vou repetir. A lei é de cooperação abnegada. Cooperação incondicional. Jesus nada nos devia e passou pelo testemunho da cruz, a fim de orientar-nos os passos. Quem o segue deve dispor-se sempre a servir e seguir adiante. Servir e passar. Servir e passar, sem cessar, meu amigo. Mas se não houvesse uma representação social digna ante a sociedade, como ficaria o espiritismo, Eis uma questão a debater, meu amigo. De minha parte, fico a pensar. De que valerá um espiritismo com a representatividade social, sem homens para honrar a ética? Que representa a sua mensagem. A igreja acumulou o maior poderio social com a sua influência, mas raríssimos dignificam suas propostas morais. Você estaria contra o movimento de unificação?
a organização do movimento. Não sou contra nada, Marcondes. Sou a favor do amor, que desprezei. Não teço críticas aos rumos sociais do Espiritismo. Apenas considero a extensão da omissão em relação à sua mensagem. A questão é humanização. Humanização em nossa seara. Por várias ocasiões, tenho ouvido esta terminologia sem compreender-lhe a extensão, o sentido. Gostaria de me esclarecer, H. Aqui é uma aula, hein? Olha que interessante. Quando recebemos o apelo do mais alto pela humanização, é porque precisamos focar o homem antes das práticas. O homem em direção ao amor. Mas estas práticas, essas práticas espíritas, nessa ótica, como ficam? Sofrerão enxertias? Qualquer um poderá, com a sua diversidade, qualquer um poderá chegar com a sua diversidade. Como ficaria o Espiritismo? Marcondes. Quando falamos em diversidade, relativamente aos princípios doutrinários, pronunciamos-nos, sobretudo, conclamando aos que já formularam conceitos nítidos sobre as questões espirituais, para que dilatem seus limites no campo do amor-atitude. Amor-atitude. Ou seja, a postura de amar os diferentes, Marcondes. Amar suas diferenças. A palavra de ordem é alteridade. Alteridade, não austeridade. Alteridade. A convivência harmoniosa com a diversidade. Diversidade da vida. Todos somos únicos. O Pai Celeste acolhe a todos, cada um na sua especificidade. Quantos caminhos rumo aos páramos dos braços do Altíssimo. A palavra de ordem é alteridade. Alteridade. A convivência harmoniosa com as diversidades da vida, particularmente com a diversidade do ser humano. Diversidade da vida, diversidade do ser humano. H, se assim é, por que não escreve aos companheiros da unificação, aos companheiros de elite, alertando sobre estas questões? Sua observação é justa, Marcondes. Quando estamos encarnados, entretanto, preferimos as opiniões pessoais. Leriam minhas palavras e logo acusariam o médium de uma filtragem imprecisa ou de mesmo uma mistificação. Mas a mais, a instituição na qual mourejei, a entidade a qual mourejei está distante do Espiritismo, com espíritos, da mediunidade, livre e espontânea. Repetindo, leriam minhas palavras e acusariam o médium de filtragem imprecisa ou até mesmo de mistificação. Mas a mais, a instituição na qual mourejei está distante do Espiritismo com espírito, está distante do Espiritismo ou da mediunidade livre e espontânea. Do Espiritismo com mediunidade livre e espontânea. Está distante disso. A que lições o Senhor tem se dedicado atualmente
H. Estou aperfeiçoando o que Bezerra de Menezes chama de lição áurea. Troquei a escrivaninha pelas macas. Através de visitações semanais a este setor, sua ponderação é justa. Quando estamos encarnados, entretanto, preferimos as opiniões pessoais. Leriam minhas palavras, acusariam o médium de filtragem imprecisa ou de mistificação. Mas a mais a instituição na qual morejei está distante do espiritismo com o espírito e da mediunidade livre e espontânea. Que lições vocês têm se dedicado atualmente, H? Estou aperfeiçoando o que Bezerra de Menezes chama de lição áurea. Lição áurea, a compaixão. Troquei a escrivaninha pelas macas. Através de visitações semanais a este setor, revejo meus atos e amplio meu raio afetivo para as lutas humanas. Troquei a escrivaninha pelas macas. Através de visitações semanais a este setor, revejo meus atos e amplio meu raio afetivo para as lutas humanas. Lutas comuns a todos em aprimoramento, especialmente, Marcondes, aos irmãos de doutrina. Em um mundo de sofrimento como a Terra, a medicação mais requisitada é a misericórdia para com todas as fragilidades. Repetindo, em um mundo de sofrimento como a Terra, a medicação mais requisitada é a misericórdia para com as nossas fragilidades, meu amigo. Sem compaixão, Marcondes, a tolerância, sem compaixão, sem a tolerância restrita, jamais nos entenderemos. Repetindo, em um mundo de sofrimento como a Terra, a medicação mais requisitada é a misericórdia para com as nossas fragilidades, inclusive a misericórdia para conosco mesmo. Sem a compaixão, sem a autocompaixão, tolerância restrita, sem a autotolerância, jamais nos entenderemos. E qual tem sido o seu aprendizado neste particular? Estou percebendo que é imperioso sentirmos-nos responsáveis uns pelos outros. Sem compaixão não seremos misericordiosos. Sem compaixão não seremos misericordiosos. Sem misericórdia não suportaremos uns aos outros. Na continuidade da tarefa. Repetindo, estou percebendo que é imperioso, é fundamental, é básico, é estrutural. Sentirmos-nos responsáveis uns pelos outros. Sem compaixão não seremos misericordiosos. Sem a misericórdia não suportaremos uns aos outros. Na continuidade da tarefa. A tarefa só continua se houver compaixão, misericórdia. Responsabilidade uns com os outros. Grande distância medeia entre o amor com o próximo e o amor pelo próximo. Repetindo. Grande distância medeia o amor com o próximo do amor pelo próximo. Fui adepto do amor pelo próximo. Os próximos 60 anos da mediunidade, os próximos 60 anos da comunidade espírita revestem-se de um período decisivo. O caráter humanitário deve prevalecer e prevalecerá.
O homem que ama o Espiritismo nem sempre aprendeu a amar o seu próximo. A experiência institucional é uma escola para as almas cujas lutas convergem para a vitória sobre o interesse pessoal. Não sabemos lidar com as diferenças, Marcondes. Acomodamo-nos na indiferença, base de variados transtornos emocionais, defesa psíquica, para de deixar sentir o que não queremos. Repetindo, a experiência institucional, a experiência na instituição, no trabalho em equipe, é uma escola para as almas cujas lutas convergem para a vitória sobre o interesse pessoal. Não sabemos lidar com as diferenças. Acomodamo-nos na indiferença. Acomodamo-nos na indiferença, base de variados transtornos emocionais. Ser indiferente traz transtornos emocionais. Uma defesa psíquica para deixar de sentir. A indiferença visa a insensibilidade. É um mecanismo emocional seguido da atitude de evitar a visibilidade aos sentimentos. A indiferença visa voltar o rosto para o outro lado onde a dor se manifesta. Não queremos sentir, não queremos nos solidarizar, não queremos sofrer no sofrimento alheio. A compaixão é viver o que se sente, sem receios. A compaixão é viver o que se sente, sem receios. O ponto de equilíbrio das emoções em direção ao amor aplicado. A compaixão, então, é o ponto de equilíbrio nas emoções. Das emoções em direção ao amor aplicado. Marcondes, então, ficou silenciado, se silenciou. E percebendo a sua expressão de tristeza, Marcondes estava triste. H completa. Ou questiona. O que houve, amigo? Falei alguma coisa que não devia? H são lembranças. Como doutrinador, falhei terrivelmente nesse aspecto. Os médiuns, para mim, eram máquinas dos espíritos. Era uma lavadeira, uma passadeira, uma secadora de roupa. Médium era uma máquina dos espíritos. E indisciplina, então, era motivo de descaso, de repúdio. Que foi, Marcondes? Pela primeira vez, desde que cheguei a este plano, abriguei a curiosidade em saber como se encontram os companheiros de carne. Nunca me ocupei em saber como se encontram os companheiros de carne. Marcondes, a compaixão conduz-nos à equanimidade, conduz-nos à diversidade. A compaixão nos leva a sermos equânimes, todos por todos. Nos leva a ser espectadores do diferente, apreciar os diferentes e as diferenças. Eu lutei muito pelo amor à causa, agora procuro servir a causa do amor. Amei a causa, agora quero amar a causa do amor. Cobramos demais uns dos outros, esquecemos
da indulgência. Um dos pilares da caridade para com os nossos confrades. Nossas expectativas são inspiradas no versículo que diz: muito será pedido a quem muito foi dado. Somente aqui na vida espiritual interpretei com mais amplitude esta fala evangélica. Muito será pedido. Muito será pedido, mas não muito será cobrado. Na convivência com os emissários bondosos dessa casa de amor, constatei que a única expectativa que o mais alto nutre em relação a cada um de nós, durante a imersão no corpo físico, é que jamais desistamos de aperfeiçoar a nós mesmos. Jamais desistir de nós próprios. Quanto ao mais, Marcondes. Fui um descuidado neste terreno, H. As tarefas que conduzi não passavam de espaço de manifestação de meu individualismo. Apesar disso, Nosso Senhor abençoou-me com extrema compaixão. Pelo menos não desisti de realizá-las. As tarefas não constituem um objetivo em si mesmo, meu amigo. O que importa são as lições educativas, os exercícios afetivos para consolidar a disposição de fazer o bem. Repetindo, as tarefas não constituem um objetivo em si mesmo. O que importa são as lições educativas, os exercícios afetivos para consolidar a disposição de se fazer o bem. As tarefas são campos sagrados de educação com valores de nossa espécie. As tarefas são campos sagrados de educação dos valores de nossa espécie. Confesso ainda não acreditar que alguém com seu trajeto tenha tamanho desconforto íntimo. Se assim foi com o Senhor, nem quero saber o que me espera, H. Não pense assim, Marcondes. Com o tempo, com a experiência, vai se abrir o leque de suas aspirações. E quanto ao amparo, H, os trabalhadores da unificação são protegidos a algum amparo especial? Claro que sim, Marcondes. Do contrário, não aguentaríamos as ameaças do aprendizado. Ocupar a posição que ocupei, ainda mais por tantos anos, requer muita assistência espiritual, meu amigo. Imprescindível convir. O amparo existe por conta da obra e não dos méritos pessoais. E não por conta da instituição. A honrosa missão da proposta da unificação no seu sentido histórico foi a de zelar do mais valioso patrimônio espiritual da humanidade, a doutrina espírita, meu amigo, e não doutrina de homens. Repetindo, claro que sim, há o amparo espiritual, sem ele não aguentaríamos as ameaças do aprendizado. Ocupar a posição que ocupei, ainda mais por tantos anos, requer muita assistência espiritual. Imprescindível convir, meu amigo. O amparo existe por conta da obra e não por méritos pessoais. Ou por conta da instituição. A honrosa missão da proposta unificadora no contexto histórico foi o de zelar do mais valioso patrimônio espiritual da humanidade. A doutrina dos espíritos e não a doutrina dos homens.
Agar, sendo assim, por que os benfeitores não lhe alertaram sobre os perigos da ilusão, chamando-lhe para as falhas às quais o Senhor está a lamentar? Marcondes, os benfeitores nunca foram omissos, advertiram com compaixão. Na minha chegada ao mundo espiritual, criei muita queixa. Queixei muito a este respeito, meu amigo, por não entender a natureza compassiva da participação dos amigos espirituais em minha faina educativa junto à unificação. O tempo mostrou-me a inconveniência da postura. Basta dizer-lhe que a obra Paulo e Estevão, cuja publicação na década de 40, quando dava meus primeiros passos na tarefa para a coletividade, encerrava uma mensagem completa sobre os riscos da institucionalização do Espiritismo, como ocorreu na Casa do Caminho. Essa pérola estava sempre sobre a minha mesa, mas distante do meu interesse, distante da minha atenção. Percebendo a exiguidade do tempo, o professor, com manifesta humildade, sugeriu a Marcondes que fizesse a sua última indagação a Agar, a fim de não interromper o programa de trabalho daquele servidor. Agar, a cereja do bolo, tenho vivido um drama enorme em relação à pureza da doutrina, neste plano aqui no mundo espiritual. A pureza da doutrina espírita aqui no mundo espiritual. H. Qual a sua visão, qual a sua orientação em relação às minhas conjecturas? Que você busque a pureza dos sentimentos, a sua honestidade emocional. Repetindo, que busque a pureza dos seus sentimentos, a sua honestidade emocional. E se deseja mesmo saber o que penso, creio que por motivos bem fundamentados, adquiridos depois da morte física, que nossa necessidade de fidelidade aos textos doutrinários é mais um problema de consciência do que de amor aos textos. Repetindo, tenho vivido um drama enorme em relação à pureza doutrinária neste plano. Qual? A sua orientação, H? Que busque a pureza de sentimentos, meu amigo. A honestidade emocional. Seja você mesmo. E se deseja mesmo saber o que penso por motivos bem fundamentados, adquiridos depois da morte física, é que a nossa necessidade em relação à fidelidade aos textos doutrinários é mais um problema de consciência do que por amor aos textos em pauta. Como? Em que aspecto? Já adulteramos por demais as letras do Cristo, as palavras do Cristo, e hoje temos uma neurose de lealdade filosófica. Já adulteramos por demais a palavra do Cristo, e hoje temos a neurose da lealdade fisiológica. Respondeu o tarefeiro bem-humorado. H. Nunca mais esquecerei esse encontro.
a sua palavra, livra-me de terríveis conflitos. Não é a minha palavra, Marcondes. É o magnetismo da verdade que se assenhoreia do seu coração. Repita. Nunca esquecerei este encontro. A sua palavra libertou-me de terríveis conflitos, meu amigo. Não te agradeço, Agar. Não é a minha palavra, Marcondes. É o magnetismo da verdade que se assenhoreia do seu coração. A conversa, inesperadamente, teve um instante de suspense. Agar olhou pela janela, como se divisasse algo de muito valioso. Ou seja, recebendo recadinho lá mais de cima, né? Ele fechou os olhos. Por alguns segundos, fixou o olhar em Marcondes, como quem diz, como quem está dando um recado. O Senhor não tenha dúvida sobre a história. Tudo o que tinha que acontecer como aconteceu. Somente entendendo o que significa o transporte da árvore evangélica, teremos compaixão com os acontecimentos que talharam o espiritismo em terras brasileiras. Esteja certo, Marcondes, confrade amigo e querido, de que para milhões de almas, se não existisse um ambiente com pujante dose de formalidades, institucionalismo, certamente não se interessariam novamente pela mensagem do Cristo. Fora desse contexto, jamais produziriam algo de útil em favor da espiritualização de si próprios. O mais alto sabe disso. Eis a razão de serem tão compassivos com os homens, como eu, reticências. Quer dizer, não é o H, né? É outro falando pelo H. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo, sem dúvidas, trouxe luz para os caminhos humanos, painéis que nunca foram descerrados para o homem terreno, passaram a fazer parte do imaginário e das ações. Painéis que nunca foram descerrados para o homem terreno, passaram a fazer parte do imaginário e das ações. De milhões de almas que aderiram aos seus princípios lógicos, confortadores. Todavia, qualquer arroubo de vaidade quanto às nossas condições espirituais é mera invigilância, meu amigo. Mero descuido. Repetindo. O Espiritismo, sem dúvida, trouxe luz para os caminhos humanos. Painéis que nunca foram descerrados para o homem terreno, passaram a fazer parte do imaginário e das ações de milhões de almas que aderiram aos seus princípios lógicos e confortadores. Todavia, qualquer arroubo de vaidade quanto à nossa condição espiritual é mera invigilância. Puro descuido que pode ser comparado a um vagalume incrédulo da sua condição de insignificância. Se vê como campeão da luz, não somente porque lampeja aqui e acolá em locais sem luminosidade. Nossa condição, ainda que com a incondicional aceitação da doutrina, é a de aprendizes, iniciantes,
frágeis, incipientes nos temas da vida imortal, míopes da evolução. Conquanto devamos assinalar que isto não deve exonerar-nos, isso não deve nos tirar a responsabilidade de ser aquele vagalume disposto a oferecer o seu contributo sem pretensões, ciente de sua insignificância e persistentemente rumo aos apelos a que todos somos convocados a seguir adiante, convocados à vanguarda. Ao fim do dia, depois do encontro com Jandira, a visita ao segundo andar e ao diálogo com H, Marcondes encontrava-se exausto, boquiaberto, reflexivo e de bom humor. Chegava o instante do repouso. No dia seguinte, a rotina o espera com muito a fazer. Naquela noite ainda tomou as reflexões em meio às intensas lições. Recordou-se novamente do anseio em conhecer o seu mentor, aquele que escrevinhou lá tudo a respeito dele, das fichinhas que passaram na mão de tanta gente por ali. Quem seria ele? Qual o motivo até aquele instante não se pronunciou? Bailando nessas indagações, o discípulo adormece com o pensamento em refrigério, em paz e no bem. Próxima leitura, página 239, Subsolo 2, capítulo 22 da obra, Lírios de Esperança. Jesus amado, hoje fizemos a releitura de ontem. Cada dia a sua perspectiva, a sua amplitude e a segurança dessa informação em nosso mundo íntimo, convidando-nos a olhar para dentro e falar, é desse jeitinho que você é, sem a pretensão da máscara, sem a pretensão de fazer cena para quê? Se na Terra um risco é letra, se no mundo espiritual somos todos calhau exposto ao sol, à vista de todos, diante dos nossos irmãos, nos andares um tanto mais abaixo, quanto mais desses benfeitores, a quem queremos enganar, senão a nós mesmos, enganar-nos a nós mesmos. Por quê? Que ganhamos com isso? Loucura, ovoidização, culpa, embaraço por tempos e tempos inimagináveis. O Senhor nos pede que sejamos nós mesmos, mas que tenhamos vontade pura, vontade legítima, vontade sincera, desejo sincero de sair de onde estamos e seguirmos adiante, ocupar o nosso tempo com as tarefas do amor em todas as suas manifestações. E
que nesse pirilampo de vagabundo, porque todos nós o temos, chegaremos à condição de diamantes, de fulcros luminares, crísticos, após bilhões de trabalho sincero, determinado, incansável, sem retroceder, nem para dar impulso. Em razão disso, mestre, te agradecemos. E o nosso desejo sincero é estar 24 horas ad eterno neste clima. Esta é a nossa proposta. Que não sejamos nós, mas a linfa do Nazareno, em nome do Altíssimo, a nos fluir nas fibras da alma.